Bom, primeiro, boa tarde a todos. Prazer ter todo mundo aqui. Queria agradecer demais a parceria que a gente está criando aqui no projeto Resistência Artística, com o Thiago, aí que tá, Thiago Viana, artista e videomaker, VJs e toda a produção conosco, Mário Macena, Mário Moreira, Sherman, Paulão, Yasmin. A gente tem um grupo aqui muito legal de trabalho. Agradeci demais a parceria que a gente está fazendo aqui, isso é sensacional. E queria agradecer em especial hoje o Rafa Castro, pela vinda dele, pela disponibilidade dele de estar com a gente no projeto. Rafa é um cara, além de super conceituado e tem uma trajetória aí nacional e internacional até de trabalho, é um cara super da paz e desde ontem está aqui com a gente trocando conhecimento e informações, parcerias e tudo. Então a gente só tem a trazer para Friburgo boas atividades culturais, de entretenimento, mas de educação, né? A gente tem falado muito aqui, Rafa, de arte e educação, sabe? Sim. A arte como transformadora de sociedade, com qualidade, com respeito, com capacidade de conectividade e de difusão do intelecto, sabe? Então é muito importante a gente ter o teu trabalho aqui conosco. Chegou lá meu sobrinho, né? Oi. O projeto Resistência Artística, ele é de realização da WN Recursos, de apoio da Fundação Romeu Junqueira Botelho, patrocínio da Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E a gente está aqui hoje na palestra em mesa redonda com o Rafa Castro. Eu quero agradecer a presença de todos e que seja um bom trabalho para todos nós. Obrigado. Vamos lá, Rafa. Vamos nessa. Primeiro, só agradecer o convite. Estar em Friburgo mais uma vez é ótimo, é sempre muito bom. Ver essa exposição linda que está aqui fora é impressionante, é muito legal. Fiquei desde ontem, estou dando voltas e voltas e voltas aqui, está bem interessante. E poder falar um pouco do trabalho, que o mais legal é poder falar um pouco de como eu cheguei na arte urbana, mesmo convivendo com o design, que é o que de verdade é o que me faz ter mais resultado financeiro, né? Que eu sou formado em design e eu consigo conviver com essas duas atividades. Que hoje eu posso dizer que depois de muito tempo trabalhando as duas em paralelo, eu posso juntar as duas e falar que é uma coisa só. E isso é um privilégio enorme, que é muito difícil acontecer na grande maioria dos profissionais, né? Que você acaba tendo que criar uma atividade paralela para poder acreditar no seu trabalho artístico e as coisas fluírem. Só que isso foi bem desde o início do meu processo como estudante. Eu já tinha percebido que eu tinha que fazer dessa forma, porque eu não ia conseguir trabalhar um trabalho artístico pensando no retorno direto dele, porque isso ia cercear a minha criatividade e eu ia perder toda a forma de luta criativa quando eu estou falando com alguém que é aparentemente o dono da bola, né? Então, quando você tem uma segurança, entre aspas, né, e você vai ganhar mais no seu processo. Eu tento falar isso sempre, porque desde o começo do meu entendimento como artista, eu falo entendimento como artista porque a gente não se vê artista, né? Depois de muito tempo que eu consegui perceber que eu sou um artista. Porque até hoje, quando a gente fala qual a sua ocupação, né? Você vai preencher no hotel ocupação. Já pararam para perceber qual é a sua ocupação? O que você coloca lá? Eu sempre coloquei programador visual. E aí tem várias pessoas que acham que eu sou programador de computador. Mas quando eu me formei na faculdade, eu me formei em programação visual.
com habilitação em programação visual, eu podia ter habilitação também em design de produto. Mas eu fiz a faculdade de desenho industrial. E eu volto e meio e penso muito sobre desenho industrial. O que é o desenho industrial? Eu estou desenhando para a indústria. O que é a indústria? A indústria é a criação de uma linha de montagem. Então eu desenho para multiplicar. Então, quando você faz o trabalho artístico, você faz... Então ele é o contraponto entre aspas do desenho industrial, né? Então por isso que eu acho engraçado que depois de muitos anos eu consigo juntar e ser chamado para fazer um trabalho de design ou de arte, onde eu posso usar as duas informações que eu tenho para fazer esse trabalho. Então eu vou contar um pouco de como isso aconteceu e como isso funciona através desses cartazes que estão aqui nessa exposição e um pouquinho da minha história, beleza? Vocês podem me interromper a hora que for, vamos bater papo e pergunta mesmo, porque o meu processo é um processo que hoje eu posso entender muito mais ele, mas ele depende muito das experiências que eu vivi e de que eu vi o que eu estou sentindo em determinados momentos, assim. E com o trabalho de design, eu sempre defendo isso, que o trabalho de design, diferente do trabalho artístico, é um trabalho de cocriação. Até alguns trabalhos artísticos têm cocriação, mas o design já é um trabalho, desde a sua essência, como um trabalho de cocriação. Eu tento explicar isso da seguinte forma. Você está parado aqui, e aí a pessoa sabe que eu trabalho com design, e ela vai ter um insight, ela me encomenda alguma coisa. Eu não ia ter insight de criação se a pessoa não tivesse me pedido. Eu ia estar fazendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que ela fala, eu preciso de um cartaz para o show da minha banda que chama, Parede de Concreto. Aí eu falo, eu nunca ouvi essa banda. Então escuta lá e você faz o cartaz. Aí a partir daquele insight que o cara me deu, eu recebi essa informação e eu criei uma nova experiência para aquilo. Então, a partir daquele momento, eu considero como cocriação, porque não partiu de mim sozinho. Diferente do trabalho artístico, que é um pouco das suas vivências internas e tal. Eu gosto de começar sempre, quando eu vou falar sobre o meu processo, com isso aí. Que eu acho que faz muito parte do como eu penso hoje. Meu pai era da Marinha e minha mãe funcionária pública, e meu pai viajava muito. Então eu considero um privilégio, mas eu estudei em 13 colégios até chegar no 2º grau. Então, o meu poder de me adaptar a situações novas tinha que existir. Fazer amigos rápido, eu tinha que entender qual era o lugar da cidade diferente, tinha que entender como era aquele lugar. Então, isso fez muito eu tentar pescar essas informações durante o dia a dia, né? E essa primeira foto foi quando meu pai foi dar um curso lá na Inglaterra e eu fiquei 1 ano na Inglaterra. Eu era muito pequeno. E depois da Inglaterra eu saí e fui morar em Salvador. Igualzinho, né? Igualzinho. E de Salvador eu fui para o Rio. E do Rio eu voltei para mais 6 meses na Inglaterra e voltei para o Rio. Então, assim, era muita informação louca e eu estava construindo a minha personalidade, né? Então, acho que isso tudo faz com que hoje eu possa analisar, ainda mais vendo os meus filhos, que faz muita diferença. E até hoje eu tenho relações muito loucas com esses 2 lugares. Eu era muito pequeno na Inglaterra, a primeira vez que eu fui, e a segunda vez que eu fui, a primeira vez que eu fui para a Inglaterra eu fiquei no norte, quase na Escócia, e fiquei durante 1 ano. E a segunda vez eu fiquei 9 meses bem no sul. Eram 2 países diferentes, apesar de ser um país pequenininho. E na Bahia eu fiquei 8 anos e eu considero que eu sou baiano. Então, assim, eu tenho uma relação com a Bahia muito séria. E como diz a minha esposa, parece que quando eu estou lá, eu viro uma outra pessoa.
porque parece que cortam aquele negócio do rio ser elétrico, assim, e lá eu viro um baianão mesmo, fico mais de boa, assim. Parece que eu voltei ao que eu era. Eu sou formado na faculdade da cidade, antiga faculdade da cidade, que faliu. Antes de falir, ela fez uma bizarrice, que foi trocar o nome de faculdade da cidade para universidade com C. Isso é uma vergonha, eles não tinham noção, isso é o maior problema de branding que eu já vi, que a faculdade faz com que os alunos tenham vergonha de falar o nome da faculdade. É uma faculdade com erro de português, isso é muito ruim. E eu me formei lá e foi ótimo, só que antes disso eu fiz um curso no Senai. Então a minha formação de design foi primeiro na prática com o Senai, e depois eu fui fazer o superior na faculdade da cidade. E eu consegui fazer uma coisa na faculdade da cidade que foi a renovação do trancamento de matrícula. Então demorei para me formar, porque eu estava trabalhando junto, aquela coisa de... Fiz em partes, né? Eu acho que eu conheci a fé, inclusive, na segunda parte que eu fiz da faculdade. Hoje eu trabalho nesse lugar aí bonito, que chama OM Art. Eu trabalho na OM há basicamente 14, 15 anos. Esse lugar é novo, tem uns 5 anos. É um escritório de criação do Oscar Metsavar. O Oscar Metsavar é o dono da Osprey e de outras empresas. E a OM Art é o estúdio de criação dele para projetos que não são ligados à Osprey. Tipo, eu não faço camiseta, eu não faço nada de roupa, eu faço projetos de outra coisa. Inclusive, esse espaço é uma galeria de arte. A parte de baixo, no subsolo, é uma galeria de arte de tamanho, galeria grande. Ali no meio é a vitrine. Naquela partezinha de cima é o escritório que a gente fica. E o segundo andar ali é o estúdio do Oscar. Nós realizamos várias exposições e vários projetos especiais lá dentro, desde projetos encomendados por outras empresas até projetos que são criados e idealizados lá dentro e a gente executa esses projetos junto com outras empresas. Por exemplo, exposição da Lydia Clark, a gente fez a primeira exposição do Hélio de Sica, que abriu, foi a primeira exposição que rolou lá, foi do Hélio de Sica, que a gente refez. A Rhode-Islândia, que foi uma instalação que aconteceu na faculdade de Rhode Island. Então tem vários projetos interessantes, mais ligados ao mundo da arte e ligados ao público mais sofisticado, né? Então, por exemplo, um exemplo é a Pernod Ricard convidou o Oscar para desenvolver uma garrafa da Absolut assinada por ele. Quem desenvolveu foi a OM, foi a equipe da OM que desenvolveu essa garrafa. Agora tem uma coleção de porcelanatos da Porto Belo assinado pelo Oscar, a gente que desenvolveu junto com ele esses porcelanatos. Então meu dia a dia é basicamente, eu não sei o que eu vou fazer em design. Então eu vou chegar segunda-feira e não sei qual é o projeto que vai entrar. E é muito divertido isso, porque eu sempre procurei isso como profissional. Ir para um lugar que eu fiz, tem um dia que eu fiz uma embalagem, no outro dia eu fiz uma tipografia no MAN, por exemplo, que eu estava mostrando para eles, que estava montando uma tipografia lá. Então isso é muito, essa diversidade é muito legal. Só que sempre eu trabalhei com os meus trabalhos em paralelo. Porque senão eu seria só um designer que trabalha para os projetos do Oscar ou do escritório X que eu trabalhei, do escritório Y, e eu não ia conseguir trabalhar o que eu gostaria de trabalhar livremente, né? E tudo começou, essa história dos cartazes começou nisso aí. Esse foi o primeiro cartaz que a gente fez. Eu falo a gente que foram 8 pessoas que fizeram esse cartaz. E esse cartaz foi em 1900 e alguma coisa, foi em 90. Tá?
E a gente tinha uma banda, minha banda era de baixo, que era a Urban Factory, um amigo meu que desenhava muito. Eu nem me considerava um cara que desenhava muito, eu desenhava, mas ele desenhava muito mais do que eu. Ele estava inclusive estudando grafite, você vê que a letra já é bem... E a gente fez o quê? A gente tinha que fazer a divulgação do show da gente na Pereira Nunes, em Vila Isabel, que custava R$3. A gente tirou uma foto de uma revista de skate, xerocou o desenho que o Ricardo fez do logo da banda, e imprimimos numa matricial isso, o Hip Hop Fever, não sei o quê. Imprimimos na matricial e recortamos e colamos e tiramos xerox disso. E ali a gente viu que o primeiro problema era, o cara da xerox falou que a gente gastou muito toner, então a xerox, em vez de custar, sei lá, 10 centavos, custou 20. Porque se a gente tivesse feito com fundo branco, ia custar 10. Então, no primeiro cartaz que a gente fez, a gente já falou, porra, aí tá gastando tinta demais. Então a gente já teve o primeiro problema de produção. E aí, depois disso que a gente teve esses cartazes feitos, que não era, eu não considero cartaz, eram A4, a gente colou na rua com um durex. E aí no dia seguinte a gente passava lá, já não tinha mais nada. Então aquele dinheiro que já era ruim, que a gente deixou de comer um monte de coisa, de fazer as coisas, a gente jogou no lixo. Mas a gente entendeu que a gente tinha que fazer a divulgação. Então esse lado punk, de fato, a você mesmo, sempre existiu com a gente, que todo mundo andava de skate junto, e a gente deu um jeito, porque a gente viu alguém fazendo. O cara do Garage Arts Code, que era um lugar lá no Rio que tinha show, eles faziam os cartazes assim. Só que ele botava o logotipo do lugar em cima. E a gente ligou para o Black Knight Blues Bar e pediu o logotipo dele. Ele falou, não tenho. Então a gente escreveu do jeito que a gente achou interessante, na letra que tinha no computador do amigo, que era aquele computador que eu nem vou lembrar, 386, sei lá. Então você vê que ela toda pixelada. A letra mais bonita foi a que foi feita na mão. Olha que engraçado. Então, e aquele splash também. Então esse foi o primeiro cartaz que a gente fez, porque foram as duas bandas que fizeram junto. Esse show foi um barato, foi muito legal. Agora falar do show. Foi um show num lugar que ninguém estava acostumado a ir, era um show que falava só blues e rock antigo. E nesse show o Benegão participou, porque o Benegão tocava no Funk Funkers na época e começou no Planet Ramp, então foi legal pra caramba. E a gente começou a ser chamado para outros shows. E aí eu comecei a trabalhar com design. Esse foi o primeiro cartaz que eu fiz, que foi para a exposição lá na Gringa. Era um cartaz que eu fiz usando uma fonte que eu desenvolvi, que era a fonte chamada Tráfico de Drogas, que eram só armas, drogas e... meu projeto final foi basicamente, em vez de você fazer as letras A, B, C, D, E, F, G, você utilizava um desenho para cada caractere. Então quando eu digitava o A, aparecia um 38, porque eu fiz, meu projeto final foram 21 famílias diferentes. Aí tem folclore, tem os orixás, tem as personalidades. Isso foi o meu projeto final de faculdade. Chegou a ver? Não lembro? Eu sei que eu fiz tanta coisa que minha apresentação era para ser em 15 minutos, eu demorei 2 horas e meia para apresentar. Porque eu acabei fazendo um catálogo de fontes. Então você imagina eu explicando 21 famílias, assim. Então foi bem difícil. E aí, que são essas famílias aí, esse liquidificador, os eletrodomésticos é uma fonte, aquele autorama também é outra fonte. Então toda vez que você instala no seu computador essa fonte, você digita, em vez de aparecer as letras, aparecem esses desenhos para você utilizar como elemento gráfico para computador. Isso era uma saída para a gente não ter que roubar a revista de skate para fazer o cartaz, entendeu? Nem usar clipart, né? Nem usar clipart. Isso acaba virando clipart. Isso acaba virando clipart, só que isso daí é muito mais leve que o clipart. Então você botava no seu computador, isso tinha 2K, 10K no máximo.
E, além de tudo, você bota o tamanho, sei lá, 400, ele fica do tamanho de 1 a 4 e não perde a qualidade, que é uma letra. Então, esse foi o projeto. E aí, esses projetos, o que aconteceram? Quando eu terminei esse projeto, o Bruno Porto, que era o coordenador da faculdade da cidade, junto com o Billy Bacon, que é um designer que é importante pra caramba nos anos 90 também e até hoje, eles me chamaram para ser o curador também, junto com ele, de uma exposição que teve na faculdade de dingbats, que são o nome dessas fontes. E a gente tinha que desenvolver cartazes de dingbats. Então, ele pediu para eu desenvolver 3 cartazes com meus dingbats e 3 cartazes com dingbats dos outros. E a gente foi passando isso entre os designers. E foi a primeira exposição que eu fiz de cartazes de dingbats lá na faculdade. Essa exposição rodou. O Bruno virou professor da China e começou a ter contato com vários outros professores, e essa exposição rodou o mundo. Foram exibidos em, sei lá, 15 ou 16 países. Essa é a exposição de dingbats. Que tinha dingbats em todos os lugares do Brasil. A exposição de dingbats Brasil. Então foi muito legal, porque como um projeto final, que conta de fato você mesmo e tal, virou uma outra coisa, sabe? Isso já é um outro projeto, que é de colagem, tem a ver com o lambe-lambe também, quando você faz as composições. Tem muita gente que está fazendo isso hoje na rua, né? Isso é uma colagem digital, mas eu fazia colagem analógica antes. E era para uma cerveja que era para ser veiculada lá fora. E a brincadeira da cerveja era o sotaque brasileiro. Então tem várias mensagens subliminares aí. E o legal desse projeto é que eu tentei usar as ilustrações que estavam em notas de dinheiro antigo. Então essas ilustrações aqui, ó, aqui tem o jogo do bicho também. Aí tem várias coisas do Brasil aqui, mas Esse cartaz está aqui. Você olhar isso aí com calma, você vê que tem. E tem uma coisa, a nota de dinheiro, a gente não presta atenção e tem muita riqueza visual ali. Então isso daí funcionou super bem. E essas tipografias, que são muito antigas, que são de máquinas dos anos 50 e tal, são presentes até hoje, a gente recebe essas informações até hoje. E é uma estética. Essa estética aqui é de uma nota também, esses mosaicos. Então isso é muito interessante a gente olhar as coisas que estão no nosso dia a dia para usar como estética. Funcionou super bem esse projeto, funcionou tão bem que era para ser um cartaz, e aí eu vou falar outro problema de trabalhar com design, eu vendi o cartaz. E aí a empresa quis transformar esse cartaz em identidade visual para tudo deles. E aí eu falei que eles só pagaram o cartaz. E aí eu dei o orçamento de identidade visual, eles falaram que era muito caro. Eles pegaram esse cartaz e deram para uma outra empresa de design para copiar e fazer diferente. Então, em vez de botar esse cara aqui, você bota um outro cara com uma outra roupa para não ser igual. E aí eles utilizaram a ideia e a estética, que aparentemente não era nada a ver com isso, a identidade visual deles. Eles utilizaram o cartaz como identidade visual. Então, essa força do cartaz que a gente tem, que a gente deixa passar e que nós, como consumidores de cartaz, a gente deixa isso morrer. Porque quando a gente fala de um cartaz de um show de banda, é normalmente a foto da banda, o nome da banda embaixo e onde é. Se a banda for tocar em Friburgo ou for tocar em Petrópolis, você vai mudar o lugar. Não, cara, em Friburgo vai ser um show, porque tem a galera de Friburgo, tem o dia de Friburgo, e em Petrópolis vai ter outro show. Vocês começam a perceber que isso só agrega o valor ao evento, vira uma outra coisa. Então essa luta é uma luta que existe há muito tempo, minha, porque eu comecei a fazer cartazes por conta disso. Isso é um cartaz para a exposição que a gente fez isso já é cartaz da OM. Na OM eu consegui emplacar que toda a exposição deve ser feito um cartaz de souvenir. Então tem uma exposição lá, vai ser produzido um cartaz com a identidade visual da exposição, junto com
a identidade visual dos cartazes que a gente faz, que é todo feito em papel vegetal. Então, todos os cartazes da OEM são feitos em papel vegetal, formato 60 por 40, com a versão da OEM sobre a exposição. Então, por mais que tenha a exposição da Lydia Clark, a gente vai pegar a exposição que foi feita, vai reinterpretar e fazer um pôster da OEM. Então, isso é um souvenir que a gente produz 50. Então, todos estão à venda lá. Então, a gente já tem uma coleção bem legal de cada exposição que a gente faz. E veja que camiseta, postal, isso daí é uma coisa que a gente acaba esquecendo. E quando você pega um pôster, o pôster tem uma relação diferente com ele. Essa é a nossa ideia, né? Essa foi outra exposição, que é a Lagoa. Então sempre a ideia é chamar o nome dos artistas que estão envolvidos e tal. Também mais uma lá. Isso é uma foto da instalação da área de Sica. Essa instalação é muito legal, que são como se fossem quartos fechados com nylon branco. São vários pedacinhos. Essa é a dialética, eu boto junto para você ver como é que eles funcionam bem diferentes, né? Esse foi o monólogo que rolou lá dentro. Teve a exposição da Lydia Clark lá, e a exposição tinha uma parte da sala que eram os cadernos de diário da Lydia Clark, com a história dela toda lá. Ela escrevia tudo. E fizeram um monólogo com essa atriz, que eu não vou lembrar o nome dela agora, e ela fez como se ela fosse a Lydia Clark, passeando pelas obras dentro da exposição, e virou uma peça de teatro. Então você ia ver a exposição, aí em determinado momento tinha a peça de teatro lá no meio da exposição rolando. Bem legal. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta interessante. Quando é um cartaz sobre a exposição, tem uma abordagem diferente, uma ambiência diferente. Quando já é um cartaz da peça de teatro, a gente vê claramente que a abordagem do design de teatro é diferente. Sim. E até porque a recepção do observador tem que ser diferente. Essas nuances me parecem bastante interessantes dentro do seu trabalho, né? É porque são propósitos diferentes, né? Esse tem que ser mais publicitário, né? Então, é muito difícil, isso é uma coisa muito pessoal. Quando você tem um trabalho onde a foto da pessoa está olhando muito para você, é uma foto de alguém olhando muito para você, tem pessoas que se incomodam muito com aquilo. Eu tenho um trabalho que eu sempre cito, que é maravilhoso. Eu adoro o trabalho da Tank Girl, que é um personagem de quadrinhos. E aí fizeram um filme da Tank Girl no cinema, um live action, e é um fiasco, assim, o filme é uma porcaria, assim, do começo ao fim, assim, não chega nem a 1/10 do que é o quadrinho. Só que o material de produção da Tank Girl é maravilhoso. Todo o cartaz foi feito em serigrafia, com aquela estética dela, dos quadrinhos e tal. E quem gosta da Tank Girl sabe desse cartaz, esse cartaz é muito famoso. E um dia eu estava numa agência de publicidade que fazia trabalho com a gente. Quando eu sento na sala de reunião, tem esse cartaz lá. Eu falei, caraca, esse cartaz, cara, como é que você conseguiu esse cartaz? Esse filme foi um fiasco, ninguém gostou desse filme. Como é que você conseguiu cartaz desse filme e tal? Cara, eu ganhei de presente e tal. Eu falei, pô, que barato e tal. Eu fiquei falando no cartaz. Aí quando a agência se desfez, o cara me deu esse cartaz. E aí eu adoro aquele cartaz. Aí eu botei em casa. A minha esposa não consegue olhar, porque ela tem que ir olhando para ela assim. Aí toda vez que eu sento no sofá, tá ela olhando para minha cara. Eu não sei se ela quer alguma coisa ou não. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas isso. Aí você descobre que tem muita gente que se sente incomodada quando tem alguém te olhando, assim. Tipo, o próprio lance da Mona Lisa, que você, aquele olhar, né, que fica te perseguindo, né? Isso é muito doido. E tem só os caras fazendo vários projetos relacionados
a sustentabilidade, a biologia e tal, e eles vão fazer um trabalho artístico. Então é sobre isso o filme. Então é um nada com um container que eles estão lá dentro vivendo esse tempo. Esse é o cartaz que foi aprovado pela distribuidora, que é aquele cartaz publicitário que não fala muito sobre o filme, só fala quem são os atores. Esses foram os 2 outros cartazes que a gente solicitou como do filme. E que essa cena é muito maravilhosa, eles 2 sentados olhando para a montanha, no nada. Isso é a cena do filme. Só que para fazer esse cartaz, eu cheguei em 32 layouts. E aí a gente começou a conversar sobre... Todos os layouts foram aparentemente aprovados. E a gente começou a ver que existe essa situação hoje em cinema que você pode criar vários cartazes. Porque, não sei se vocês repararam, na Netflix, se você clicar várias vezes, os cartazes vão mudando. E antes não acontecia isso porque você tinha que imprimir. Um cartaz, normalmente, ele tem 66 por 96, 66, né? Ele tem 1,70 m. Imagina se você tem que imprimir 10 desses, qual é o gasto disso na gráfica e tal. E a gente tinha que fazer isso porque o cinema tinha um mobiliário para isso. Na frente do cinema você tinha os buracos, umas vitrines. Agora você imagina como é que funcionava isso, né? Hoje a gente tem um telefone que você bota qualquer coisa lá, e no cinema você tinha um buraco que o cara tinha que imprimir um tamanho gigante. Hoje gráfica maior que 1 metro, no Rio tem uma ou 2 para fazer tiragem grande. Hoje todo mundo faz plotagem. Então eu estou sempre fazendo esse contraponto da produção, porque é importante para o mundo do cartaz, assim, para o mundo do papel, não só da imagem, né? Para a gente saber como é que a gente está lidando com essa produção. Isso já foi um outro filme, que é um documentário totalmente independente, feito pelo Léo Santos. Esse eu boto sempre para falar de cartaz, que eu entrei nesse projeto no final. O Léo fez o filme junto com a equipe e ele fez montagem, tudo do filme. E tinha feito um logotipo, encontrou comigo e falou: cara, eu não estou conseguindo fechar o logotipo do filme, eu preciso que você faça para mim. E aí a gente fez uma identidade do filme que não tinha. Tanto que o filme, tudo isso foi tirado de frame. Eu deixo de propósito isso aqui para você ver. Ó, isso aqui tem que tratar, porque foi tirado do frame do filme. Então, você transformar isso aqui numa imagem grande também é um trabalho muito grande de produção, né? Isso aqui também. E aí a gente começou a ver que talvez teria que ser outro frame. E o frame que foi feito foi isso. Por quê? Essa cena é a cena onde essa senhora está cozinhando a cabeça de um cabrito, para que eles comem o tutano da cabeça do cabrito lá na África do Sul. E é muito forte essa cena no filme. E caramba, a gente não tinha isso em foto. Então, esse tipo de coisa para o cinema é muito importante. Você tem que ter um cara filmando e tem que ter alguém registrando em fotografia em alta também. Então a gente não percebe isso. E essa aqui foi totalmente montada no Photoshop. Eu montei isso aí todo no Photoshop com imagens gratuitas. Entendeu? Então assim, como resolver o problema de um trabalho independente que você não tem material, né? E no final ele escolheu uma ilustração minha para fazer também o cartaz. Então, que depois ele até tatuou. Então a ideia da flecha ali, verde, está dentro dessa concepção sua. A ideia da flecha é por causa do... Como se fosse uma logo dentro de uma... É porque é o logo do Brasil, o logo da África do Sul, e porque ela relação, o filme fala da relação de proximidade, né?
quando a África e o Brasil se juntam, né? Quer dizer, eles se separaram, né? Mas na verdade como a gente é parecido, né? E aí a ideia do filme é ser sempre logo ali, o outro lugar, sabe? Eles estão pretendendo fazer essas viagens sempre. Era sempre, para a galera que saca de documentário, foi um documentário feito com uma câmera. Com câmera na mão. Bem doido. E aí começam meus trabalhos que ninguém pagou para fazer. Meu filho nasceu e eu queria fazer uma reunião de amigos. E para mim tudo é motivo para fazer projeto. Então, a reunião de amigos é, quando meu filho nasceu, vamos tomar um mijo da criança, que eles vão beber um chopp junto, e eu falei, tá bom, vários amigos estão casando, estão outros indo embora, vamos fazer o seguinte, vamos criar um evento onde todo ano a gente se encontre para tomar cerveja, e vai ser em novembro, no nascimento do João, que o João, meu filho, foi o primeiro que nasceu da galera, assim. Foi o primeiro pai da galera. Então a ideia é, todo início de dezembro, final de novembro, se encontrar e fazer uma baratona em Vila Isabel, que na 28 de setembro tem, sei lá, 25 bares. E a gente vai e volta nas 28. Assim. Alguns morrem no caminho, algumas coisas, né? Mas acontece. Dentre mortos e feridos. E aí, isso virou uma forma de eu exercitar, de eu fazer criação e tal, e trabalhar com identidade visual. Então esse foi o número 1, e no número 1 a gente fez uma camiseta, e a gente descobriu que não dá para fazer camiseta bêbado, e é muito legal descobrir isso. Então a gente levou uma tela, levou a tinta, as pessoas levavam a camisa, então cada um que chegava a gente fazia a camisa de um, e no quarto bar a gente furou a tela e falou, vamos deixar essa tela aí e vamos embora. Então isso é uma simulação de como seria a camisa e não ficou assim. E aí eu comecei a fazer outros, então a gente começou tudo entre amigos, então eu falava, cara, vou produzir uma caneca, custa R$10 para cada um, vamos fazer? Vamos, a gente fazia a caneca. Esse já é o 6, então os bonecos já estão com feições diferentes e tal. Então eu não pensava muito em fazer, na época o João, em 2013 ele estava meio bravo, eu já fiz ele meio bravo, ele estava reclamando muito. Então é muito pessoal isso, e era sempre desculpa para fazer design. Tá? E aí, cara, o que aconteceu? Eu sempre me envolvo com as coisas, e eu gosto de fazer, e depois eu quero ver o que vai dar. Então, eu gosto de muitas bandas esquisitas, e eu gosto de bandas que são undergrounds até hoje, e que quando eles vêm tocar no Rio, normalmente não vai ninguém, ou então vai muita gente, mas com isso e por conhecer muita gente relacionada à cultura, eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando nesses lugares, no circo, na época do Teatro Odisseia e tal. Na época da faculdade, tinha muita gente também que trabalhava com isso. O que aconteceu? O Real Big Fish ia tocar no Rio em junho. E eu gosto do Real Big Fish, que é uma banda da época dos 90 e tal. E quando eles foram vir para o Rio, o vocalista teve um problema de saúde e cancelou a visita. E foi na mesma época que eu ia viajar e eu não ia poder ver o Real Big Fish no Rio. Eu falei, pô, que bom, eles cancelaram, né? Não vou poder ver. E aí quando eu soube que eles iam tocar em outubro, eu liguei para o meu amigo do circo, que na época é o Vaguinho, que até hoje está lá. Vaguinho, a parada é a seguinte, cara, o Real Big Fish vai vir tocar no circo, né? Ele, sim. Posso fazer o cartaz? Aí ele, o circo não faz cartaz. Eu falei, mas eu faço. Aí ele, tá, mas o circo não faz cartaz. Eu falei, mas eu posso fazer?
Ele, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer um cartaz, porque toda vez que eu vou num show, normalmente as bandas não têm o cartaz do show, ou tem aquele merchandising genérico, e aí a pessoa guarda o ingresso. Se eu fizer um cartaz artístico para o show deles, vocês deixam eu vender lá dentro? Eles, pô, claro, cara, isso é muito barato, não sei o que, me deram aval. E eu fiz esse cartaz de graça pro circo, que não era nem pro circo, porque o circo tem as redes dele e tal, só que eles usaram essa identidade visual para fazer. E eu produzi esse cartaz em casa. Por isso que ele sai tinta até hoje. Esse cartaz eu resolvi fazer e eu fiz todo ele no caderno, desde as fontes até a ilustração, e eu produzi um a um os cartazes dessa forma. O azul eu fiz em stencil, o dourado eu fiz em stencil com spray, e a única coisa que eu tinha era a serigrafia para fazer o preto no final. E era para fazer 50. Só que eu estava fazendo na minha casa, que era fazendo na sala de jantar, em cima da mesa de jantar, e no número 46 entupiu. E então ficou a tiragem de 46. E aí eu fiz o cartaz, esse cartaz que está aí. E aí, o que eu fiz? O circo me liberou para eu vender lá, e eu vendia pelo preço do ingresso, que era o mesmo preço da camiseta. Então as pessoas podiam levar a camiseta ou o cartaz. E eu consegui pagar toda a produção que eu gastei vendendo cartaz lá. E aí, depois que eu fiz, aí eu conheci os caras da banda levaram os cartazes, agradeceram porque não tinha nenhum outro lugar que tinha feito um cartaz para show deles no Brasil, eles não tem como guardar de recordação, porque os gringos quando vêm para cá, às vezes eles não voltam, que era muito difícil e tal. E aí o pessoal viu que tinha uma aceitação, e um cara chamado Raoni, que é um produtor da Grande Roubada, ele falou, cara, isso é muito legal, vou chamar, eu quero saber se você faz cartazes. Eu falei, faço. Aí ele, mas quais cartazes você faz? Eu falei, eu faço cartaz de bandas que eu gosto, e tudo que eu tenho, você vai ter que produzir os cartazes fisicamente, tá? Tá, e depois disso, aí isso daí somos autografados, as coisas todas. Setlist. Depois disso ele me chamou para fazer o Delinquent Habits. Aí eu fiz esse, ele foi produzido. Aí depois ele me chamou para fazer o Agent Orange, aí eu fiz o Agent Orange também. Todos eles são impressos em serigrafia, tirarem de 50 ou tirarem de 100. Aí veio o Ratos de Porão, esse aí. Tudo da Grande Roubada. Esse foi o Rejeitado. E aí veio o Exploited, e o Exploited já foi um outro processo, que nesse momento no Exploited, o Davi Argentino que filmou, eu produzindo ele foi lá no estúdio, que era no centro, foi todo feito em colagem, então eu desenhei, depois colei, essa parte preta eu pintei com um nanquim para igualar tudo, e depois que eu escaneei, não tem quase modificação nenhuma. Então é todo feito à mão. Esse do Mark Ramone foi o Rejeitado, porque eu fiz ele todo bonitinho, imprimi, amassei e escaneei de volta. E mandei isso para ele, ele pediu o bonitinho. Mas eu gosto desse. Porque ele disse que o Mark Ramone é muito chato com o exposto, tem que ser a marca dele do jeito que é. Então você tem umas relações muito interessantes de descobrir como é que é o gosto do artista e tal. E tem uma coisa engraçada que eu não trouxe aqui. Eu fiz um projeto para o Circuito Banco do Brasil e eu fiz umas ilustrações
e a menina do Paramore leu que eu desenhava um personagem chamado Diabo. E ela é cristã e falou que meus desenhos não podiam estar perto do nome da banda dela. E aí foi muito engraçado, porque de repente na identidade visual está o nome da banda dela e os personagens aqui assim. Aí nesse caso aqui já foi o Extreme Noise Terror, com uma outra banda bem podreira da Inglaterra, que eu queria levar em consideração que, tipo, essas bandas aqui, ó, essas letras eu desenvolvi. Nessa do Delinquent Habits já é o logo deles, né? Essa daqui eu também fiz as letras, em cima da letra do Agente Orange. Nesse aqui eu não precisava porque os logos teriam que ser o logo das bandas. Nesse caso da Exploited é aquela letra de bater a máquina mesmo, né? Que você escaneia, você bate a datilografa e vai ampliando ela vai ficando suja, né? Esse aqui não precisa falar que é uma letra de stencil normal, mas essa aqui, a única letra que eu tinha era o logo da Extreme Noise Terror. Aí eu desenvolvi o alfabeto dela inteiro para eu poder fazer esse cartaz. Para estar tudo escrito com a mesma letra, entendeu? Então, a ideia de transformar a parada para ser muito da identidade do negócio é que eu acho que é o grande lance. Isso foi tão legal que eles usaram durante 2 anos como identidade do Instagram, do Facebook deles. Esse foi um trabalho que eu queria dizer, esse foi um trabalho que eu só fiz a arrumação, diagramação e design, que a obra não é minha. Então eu só era basicamente organizar isso para fazer a parte gráfica, a pintura de um outro artista. Esse aqui já foi, eu fiz o Flash Day, tinha que fazer uma identidade visual e desenvolvi isso também. E aí começa a entrar, quando entra com a sua banda. Essa banda, a Fanfarra Black Ruben, era a minha banda, era uma fanfarra de carnaval. E a gente começou a ter uma notoriedade legal dentro do mundo do carnaval, a gente começou a ser chamado para tocar com outras bandas importantes. Teve o show que a gente tocou no Circo Voador, abrindo para a maior banda de como é que eu vou dizer, second line, é uma banda de brass, né, que são basicamente sopro, né, dos Estados Unidos. Eles são máximos, eles vieram tocar no Brasil 4 vezes e a gente abriu o show deles. E aí o Circo Voador não tinha cartaz, e eu fiz o cartaz de novo. Só que dessa vez a gente não produziu, porque o custo não bateu. E como a gente não sabia se ia dar tempo de produzir tudo, eu fiz só em tiragem de digital. E esses eram os cartazes que eu fazia para a banda. A banda, como eu era um membro da banda, e eles deixavam tudo para eu fazia o que eu queria. E essa relação com o Pombo, porque a gente tinha uma música chamada Osvaldo Pombo. Então a marca da banda virou o Pombo. Então a gente ficava brincando com essa história desse Pombo aí. E eu comecei a ficar num nível que esse bailão do Osvaldo, eu queria que ela ficasse muito podre, muito mal feito, muito errado. E esse Pombo, ele abria a boca ainda na internet, ele ficava abrindo de uma forma bem ruim, assim. Então era interessante você poder brincar com essa falta de estética, né, no negócio, né? E essa história da falta de estética para a banda começou porque as pessoas fechavam o show assim, sexta-feira. Aí eu estava tomando a cerveja em um determinado bar. Aí tocava o meu telefone. Rafa, então, amanhã, sábado, temos que fazer um post no Instagram dizendo que a gente vai tocar em tal lugar. Eu falei, cara, eu tô no bar, são 8h30 da noite, cara. Aí, pô, mas senão ninguém vai. Eu pegava um guardanapo, fazia qualquer coisa, tirava a foto e mandava pra eles. Aí eles falam, o que eles faziam? Em vez de reclamar comigo, eles postavam.
Tá bom. E aí começou a virar tipo uma chacota, tipo, escreve qualquer coisa aí e bota lá. Mas a gente também fazia uns bonitos. A Fraulein mandou a foto dela pra gente fazer, foi muito legal. Porque ela falou, pô, tem essa foto aqui minha que tem a ver com a parada, aí eu trabalhei, mandei pra ela, ficou super feliz. Esse show aqui, que tem esse cartaz super bonito, foi grátis. Sabe quantas pessoas foram? 2. Pô, mas o cartaz ficou maneirão. Aí aqui já foi outro show que a gente tocou lá no circo. Aí o que acontece? Isso aqui já era identidade do circo. Aí eu brinquei e fiz um pombo na mesma identidade. Quando foi o lance que comecei a produzir as coisas para as fanfarras. Quando eu comecei a fazer as coisas para a minha fanfarra, as outras fanfarras começaram a me chamar. Aí eu desenvolvi vários logotipos para outras fanfarras, várias identidades. E rolou essa proposta de fazer a Fanfarra Loucura, né? Que foi no Hotel da Loucura, lá no Engenho de Dentro, no Niso da Silveira, né? E foi muito bom, porque foi um projeto muito maravilhoso, assim, de tipo, a gente tocando para os internos lá, né, para os hóspedes, e era muito de verdade aquilo, e aí começou a virar um carnaval lá para a galera, e entrava muita gente de fora também, foi muito bom. E aí teve a versão 1 e teve a versão 2. E é legal, porque tem uma estética ligada com as coisas que tem dentro do Hotel da Loucura também. Essa estética das letras mais soltas e tal. Que também desenvolvi, né? Essa letra aí é muito esquisita. Foi em cima de piloto e eu ia aumentando e reduzindo o espaço entre elas, né? E aí rolou o Ronk, o primeiro Ronk, que foi o festival que a gente, o Ronk Rio, né, que a gente pegou o festival lá de Boston e trouxe para o Rio, das fanfarras ativistas. Esse foi o primeiro cartaz, que gerou uma identidade visual muito legal. Essa letra também eu desenvolvi. Era um inferno fazer isso, porque tinha muita banda e eu não tinha criado a fonte, então na verdade eu só tinha criado o alfabeto. Eu juntava as letras no Illustrator, assim, eu não digitava, eu só ia juntando e montando as palavras. E aí gerou um monte de merchandising. O que acontece? O cartaz para mim é a forma mais direta de você sintetizar uma identidade visual. Se você consegue sintetizar aquilo num cartaz, você consegue destrinchar para tudo. Então toda vez que eu começo a fazer algum trabalho, eu faço meio que um cartaz. E para destrinchar é mole, porque todos os elementos estão ali. Está a tipografia ali, estão os pesos ali, cor, paleta de cor, está tudo meio naquela levada. Então, esse é o cartaz. Isso é uma mania que eu tenho também. Eu faço cartaz e se eu estou tocando, se eu estou participando do evento, eu dobro ele, boto no bolso. Toda vez que eu posso pegar um autógrafo de alguém que está participando do evento, eu peço para autografar o cartaz. E aí eu emolduro ele do jeito que ele fica depois do evento. Então, esse daí é muito guerreiro, porque eu estava tocando, eu toquei todos os dias, e eu sou gordo, suo muito. Então ele estava muito molhado, não sei como que ele aguentou. Ele estava quase desfazendo. Esse foi o Ronk 2. Demais. Esse é o 3 que está aqui. E aí tem várias histórias, porque a gente tem a possibilidade de brincar e botar um monte de easter egg dentro do projeto. Então esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que eu estava insatisfeito com a organização. Interessante, todos que você começou a fazer da fanfarra, você fez uma imersão na estilogravura, na linóleo-gravura, né?
e ficam todos com essa identidade visual bem marcada e ficou muito bonito. Outra coisa que eu notei que ali o H, onde você fez o ronco, fez ali a boca do instrumento, né, de sopro, Sim. Obviamente te remeteu a você usar todo o alfabeto com serifa, né? Aí você passa a usar serifa em todas as fontes, né? Não, mas aí eu começo a mexer, nessa aí já é muito mais quadradona, né? Isso daí, nas outras... É muito legal essa relação, né? Eu tento mudar um pouquinho sempre, de mudar para dar leveza. Isso aí é que todo mundo queria aparecer. Aí apareceu, né? Cobras de jacaré. Cobras e lagartos, né? Um falando cobras e lagartos um para os outros e querendo quem aparece mais, né? Que ótimo. Mas hoje as pessoas, agora vocês sabem. Mas ninguém sabia. E a gente optou por ele, né? A curadora optou por ele. Ninguém sabia. Ninguém achou estranho, não, se jacaré se cobra? Não. Esse é bem diferente. Esse aí é bem diferente. Sai bem, né? É porque é 50 anos de tropicalismo. Muito óbvio. E eu quis misturar o tropicalismo com a quantidade de drogas que a galera está usando nos eventos. Deu isso. Vamos tentar diminuir, vamos fazer o cartaz que O outro cartaz ele guardava no bolso, esse ele guardava embaixo da língua. No alinhamento que você usou no texto final lá, é incrível esse alinhamento. O desalinhamento. De montanha. É incrível esse alinhamento. Isso foi um projeto para o Teto, que é aquela organização que junta a galera, faz o crowdfunding para montar uma casa para uma família. E todo mundo com coletividade monta a casa para a família mesmo, né? E aí, isso é bem individual, o Igor chamou quatro amigos para desenvolver um cartaz em riso, e esses cartazes eram recompensas para quem ajudasse a construção da casa. Isso aí é a risografia, que é um outro processo maravilhoso, vocês conhecem? É um processo como se fosse uma xerox. É uma máquina de xerox, só que em vez de ter só o tambor do preto, você troca o tambor do preto e bota um tambor de uma cor. Pode ser azul, você compra até o tambor da cor que você quiser. O tambor que tem o toner, né? Então você bota o toner vermelho, bota aqui em cima o que seria o vermelho, e xeroca, aí sai o vermelho. Aí você pega aquele mesmo papel, bota de volta, bota o toner azul, aí sai o azul, aí dá essas cores. É incrível, é um processo muito barato, agora ficou hypado e ficou caro, mas era uma máquina de xerox, que você compra a tinta. E é muito legal. E aí tem uns estudos que você pode botar as retículas que vão misturando as cores e tal. O policromia ali eu misturei aquele rosinha ali com azul, né? Já misturei os dois de propósito, né? É bem legal. Esse foi o outro do Ronk, que foi o sexto que eu fiz. Não tinha corona ainda e eu fiz o corona sem querer. 2019 ele é. 2019. Na verdade a gente estava falando do girassol, né? A gente estava falando muito sobre o que foi pedido na conversa era que o Ronk fosse um girassol que a gente virasse para o lado sempre da luz, né? Porque estava começando a rolar uma coisa na rua, que toda vez que tinha uma manifestação musical na rua, a prefeitura do Rio ou dos outros lugares estava vindo, autuando fisicamente as pessoas, autuando, tipo, pegando o CPF e cobrando multa. Só que ninguém sabe se isso foi cobrado mesmo, mas as polícias paravam e pegavam o nome das pessoas. Então, quando a gente para inibir, e principalmente no governo Crivella, né? Então isso aconteceu sério, então a ideia da gente era fazer um girassol para ir para o lado da luz e tal. O corona, né? Aí não tem girassol que passa, é o corona, né? E esse foi o que eu fiz para o desse ano. Que é no dia
dia que a gente definiu fazer, a gente não tinha nem definido as bandas ainda. E a proposta, isso foi muito legal. A proposta que a organização do rock pediu para eu fazer era, olha, a ideia é, o evento ficou, sei lá, 2 anos sem acontecer. É o renascimento do evento. E aí eu falei, tá, mas estava rolando, vai rolar eleição, tá rolando uma pancadaria absurda na rua, tá todo mundo desesperado, Né? Louco. tá todo mundo desesperado, eu não vou fazer renascimento de nada, eu não sei se vai renascer, cara. Eu tô desesperado. Aí eu mandei isso pra eles com essa defesa, eles adoramos, é bem isso que a gente quer mesmo. E aí ficou esse grito aí de desespero. Entendeu? Por eu ter feito os cartazes do rock, gerou esse projeto da Petro Rio, que eles tinham um teatro lá na Gávea, Teatro Petro Rio, que era o Arte por Toda Parte, era um festival de música. E aí eu fui contratado para desenvolver a parte visual desse festival. Então cada quarta-feira era um tipo de música. Então esse aqui era MPB, esse primeiro foi de rap, o segundo foi de rock, jazz, aí vem MPB, vem world music e fanfarra. E aí começa a ver os projetos mais ligados a design. Isso aqui foi o primeiro evento de design que me chamaram para fazer um cartaz. E eu peguei uma máquina de furar, eu fui desconstruindo ela e criei esse robô aqui. Isso foi um projeto de estudante ainda na época. Mas eu gosto muito desse projetinho aí. Esse foi um rejeitado, o que ficou foi esse. A lavagem das engrenagens do Sesc, tipo Norte Comum. E esse aqui, como é que surgiu? Rock in Rio, por incrível que pareça, não tinha cartaz. Nunca tinha feito um cartaz. E aí eu fiz um projeto chamado Se Você Achou, que eu botava uma ilustração minha, original, na rua, e quem achasse ficava de presente. E era uma ilustração que estava com um recadinho assim: olá, esse é o projeto Se Você Achou, esse é um presente para você, se você quiser você pode ficar com ele, senão você bota ele em outro lugar. E se você quiser me falar o que você achou, meu contato é esse. Era isso. Era como se fosse... Tudo começou porque eu estava grafitando muito na rua, e as pessoas tiravam foto do grafite e ficavam no telefone. Não tinha uma relação com o trabalho. Quando você pega esse trabalho que materializa, as pessoas pegam aquilo e olham e levam para casa e não sabem o que fazer e tal, você tem uma outra relação. E aí eu fiz esse projeto teve uma repercussão bem legal. E eu conversando com pessoas, esse projeto tem que ir para outros lugares. E a gente falou, tá bom, vamos tentar falar com o Rock in Rio. Ia ser legal se tivesse esse projeto no Rock in Rio. Aí a gente conseguiu marcar uma reunião no Rock in Rio, mandando e-mail, e marcamos uma reunião e apresentei o projeto. Eles falaram, tá bom, vamos fazer esse projeto aqui no Rock in Rio. A gente não pode fazer assim, a gente faz assado e tal. A gente produz o mínimo possível, aquelas coisas, que o Rock in Rio é muito grande. Né? Falei, tá, mas me diz uma coisa, por que você não tem cartaz? A gente nunca fez. Falei, eu posso fazer? Pode. Foi igual o desenvolvedor. E aí eu desenvolvi o cartaz. E em contrapartida eu falei, a gente vai fazer um cartaz para vender. E a gente começou a conversar, gostaram, e a gente desenvolveu em cima desse cartaz uma identidade que viraram produtos para o Rock in Rio. Boné, cordinha, caderno. A gente fez uma linha em co-branding que nunca tinha feito ainda. Uma linha Rafa Castro e Rock in Rio. E aí eu comecei a receber royalties em cima desses produtos que foram vendidos no Rock in Rio. A logo mesmo é sua também? Não, a logo é a logo clássica do Rock in Rio.
E aí, a gente fez também essa outra variação com o nome de todas as pessoas que tocaram no Rock in Rio, desde os mais famosos até os menos citados. E foi um dos trabalhos mais difíceis, que foi fazer essa parte de baixo aí. Me incomoda muito essa parte aqui, tem um espaço muito grande entre as bandas, mas é um pedido deles para não misturar muito, para eles terem um respiro entre cada um deles, porque eles têm, tipo, imagina você ter que falar com cada um deles para provar alguma coisa. Então era meio assim, a primeira linha tem que ter 10 centímetros, a segunda tem que ter 8,7, a terceira tem que ter 7,5. E aí esses blocos eram passados dos tamanhos, sabe? Porque tem os pesos de cada artista. E aí eu tive que fazer isso. E esse foi o cartaz para a exposição. Como é que funciona? Essa exposição aqui é parte de uma exposição que foi feita lá no Rio de Janeiro, que é em cartaz, que é a exposição que tem mais cartazes do que aqui. E quem fez a curadoria dessa, lá no Rio, foi o Renato Fatim, que é um ilustrador maravilhoso também, que além de um ótimo curador, é um outro ilustrador, designer. E a gente fazendo a curadoria, eu mostrando as coisas para ele, escolhendo os cartazes, eu propus a ele para a gente fazer um cartaz em conjunto. Então ele mandou uma parte e eu terminei. Depois eu mandei para ele, ele completou e eu finalizei. E esse foi o trabalho em conjunto da gente. Já foi a identidade visual que está ali, daquele primeiro, que é a mistura de tudo, né? E o legal dessas cores aí foi porque eu estava explicando para eles ontem. Em cima de uma máquina que tinha numa determinada gráfica, que eles conseguiam produzir digitalmente, como se fosse uma Xerox, uma máquina de impressão digital. Eles conseguiam imprimir prata, dourado, branco e qualquer outro Pantone que você quisesse, se você tivesse 2 dias de diferença, porque o cara ligava e chegava a cor pro cara, botava um tambor lá dentro. E aí eu imprimi 20 folhas daquela ali, com prata e dourado. E aí na exposição, que rolou em 2019, os 10 primeiras pessoas que chegassem na exposição ganhavam um cartaz desse assinado. E aquele cartaz de um metro. Foi tão legal aquilo que eu comecei a produzir um monte de cartaz daquele formato. Quase virou meu formato principal, assim, né? Porque eu podia produzir pouca coisa, né? E aí ele viu que estava virando meio que uma máquina minha, né? Que só eu produzia e tirava ele pequeno, não estava dando louco, ele parou com a máquina. Mas rolou. E esse foi o último cartaz que eu fiz. Barato. Que é um filme que participou do festival agora, do Art for the World, filme do Oscar. Essa foto do Marcelo Lince. E quando você vê que a foto já está pronta, né? Se fizesse qualquer coisa a mais, eu estragava, né? Então, é isso que eu acho que é legal de entender até onde pode ir o seu trabalho, sabe? E para ser uma ideia, quando eu fiz esse logotipo ele foi feito para ele ter uma animação. Se a gente botasse a animação, ia ficar demais pro filme. Então isso é muito legal de compreender. Por isso que eu falo que quando trabalha cocriação, você tem que saber até onde você vai. Então é muito interessante de ver isso. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui, não sei nem porque está aqui, mas está aqui. Sesc São João do Meriti. É uma sala de jogos que pediram para desenvolver a linha do tempo dos jogos com a minha estética. Então tem desde o primeiro jogo do mundo, que é o jogo dos ossos, até o videogame. E aí eu desenvolvi esses personagens
E essa é a cena, como é que ficou o espaço. Muito legal. Que isso que eu acho engraçado, esse design com arte. Tipo, pegaram a minha estética e falaram, na sua estética a gente quer que você desenvolva esse trabalho. E me dão liberdade total para fazer isso. Por isso que eu falo que depois de muito tempo eu consigo juntar as duas. Então, eu comecei a grafitar depois que eu me formei em design. Eu comecei a colar coisa na rua no meu projeto final. Eu estava com 25 anos. Eu não era aquele moleque que pichava na rua, eu colava cartaz com durex. Entendeu? Então, assim, o processo foi diferente. Então, sempre foi um processo de uma forma diferente. E o processo de falar de arte, de ter um trabalho artístico, eu tento descolar do design. Por isso que aqui foi basicamente design, com uma pitadinha de arte, de trabalho autoral, né? Mas hoje eu posso dizer que esse trabalho é completamente autoral com pitadas de design, né? Então é porque ele adaptou um ambiente. E ele ficou com uma identidade muito, muito particular. Então é basicamente isso, assim, como a gente junta o trabalho artístico com o dia a dia, com a publicidade, depende da gente. E de como você quer mostrar isso. Né? Porque hoje eu posso dizer, em alguns projetos eu tenho muita liberdade de virar e falar, faz o que você quiser. E se eu não soubesse lidar com isso, como a grande maioria não sabe, eu tenho alunos que não conseguem lidar com... Faz aí, cara. Eu tenho que fazer o quê? O que você quiser. Trava. Então eu acho que a gente tem que começar a se programar a fazer o que a gente acha interessante e se destravar nisso, sabe? Então o cara falou, o que foi pedido, uma linha do tempo dos jogos que existem até hoje. Aí me deram, eu falei, tá bom, vamos organizar isso. Quantos jogos você quer? E quais são os jogos? Aí eu fiz o estudo de cada jogo. E aí, por exemplo, eu vou falar do xadrez. Que desenho eu faço do xadrez? Aí todo mundo pensa na pessoa jogando xadrez. Por que eu não faço um cara fantasiado de peça de xadrez? É mais simples do que o cara jogando, porque no final vai ter um monte de gente jogando. Então você começa a repensar aquilo. Tem um aqui que é muito legal. O próprio baralho ali, a carta do baralho que veio saindo da carta. Tipo no videogame. Aí a gente fala, pô, você tem que botar os games mais famosos. Eu falei, tá, mas quais vocês acham mais interessantes? Porque o que pode ser famoso para mim não é famoso para você. Famoso para mim é, sei lá, Pac-Man, sabe? Mario Bros. Mario Bros pode. Eu falei, tá bom. E aí eu falei, e aí tem que ter um Minecraft. Eu falei, vou fazer um Mario Bros em Minecraft. Eu falei, não, mas aí não vai ter minha identidade. Aí eu botei o Mario segurando um cubinho do Minecraft, sabe? Então as pessoas já entenderam qual é. E dá aquela brincadeira do Ethereum também, né? Que tá voando sempre e tal. E aí, o que eu acho mais interessante, o único que eu fiz jogando foi o War. Eles queriam botar o jogo do War. E aí eu botei o cara sentado numa mesa, só que ele tá com um tanquezinho fazendo assim como se estivesse tocando um pandeiro, sacou? Para não parecer guerra, sabe? E eu falei, tá, aí você nem percebe que é a guerra, você só percebe no segundo olhar. Então esses detalhezinhos só faz sentido para mim, sabe? É divertido para mim, mas funciona, sabe? Eu acho muito legal. O jogo de dados é o cara fantasiado de dados, então eu quis brincar com esse lance de se fantasiar do que fazer basicamente o cara jogando. E tem aquele texto informativo e aí mais ou menos contando o que é cada coisa. Mais ou menos que a altura dessa linha do tempo. Eu também fiz essa letra ali.
Então, assim, isso é uma coisa que vale a pena, assim, né? Porque você sair disso aqui e ser feito pela mesma pessoa, isso é muito legal. De ver como é que funciona, sabe? São situações diferentes, com propósitos diferentes e com equipes diferentes. Então, por isso que eu falo que é da criação o tempo todo. Então, agora, quando vocês veem aqueles cartazes meus lá, que são esses aqui, né? Como você acertou, isso era para ser um baralho, inicialmente. O Coringa veio para ser um baralho. E eu não fiz isso, não fiz o baralho. Eu resolvi fazer um baralho na rua, que no final, no meio do processo, eu falei, cara, não, vou fazer outros personagens que tá ficando meio... Ninguém está entendendo isso e não vai fazer diferença se vai entender ou não. E hoje, eu continuei fazendo, entre aspas, o baralho, e eu vou lançar, até o Natal, uma coleçãozinha de canecas que não é o baralho, é simplesmente... São esses personagens que são a realeza, os que são os trabalhadores do reino, os plebeus e os vilões do reino. Então vou sair uma caneca, fazer uma coleção de 4 canecas com esses personagens. Então você vai adaptando essas coisas para cada situação. Porque esse cara aqui é o valete, essa aqui é a princesinha, essa aqui é a plebeia segurando a criança. Então tem umas coisas que eram piadas. O João tá ali, né, também, né? Esse aqui é o João, né? E essa história aqui é aquela história que eu comentei no início, né? Que o João desenhava, fazia um desenho, tipo esse aqui é o desenho dele, né? Na verdade, esse meu braço é tatuado pelo João, né? O João, desde 6 anos, ele me tatua. E aí esse desenho aqui, que é esse Yeti, é esse aqui, ó. Entendeu? Então ele desenhou, sentava comigo no computador e ia me dirigindo. Não, esse olho está grande, esse olho está pequeno, eu quero que ele tenha essa cor, eu quero que ele tenha esse... E aí eu desenvolvi, quando eu fiz uma exposição lá no Centro Cultural da Justiça Federal, tinha uma sala que era Rafa e João, e eram os 2 desenhos que ele desenvolveu comigo e o original dele do lado. Aí tinha o nome do personagem e tal. E tem essa história do amarelo, né? Que eu contei que o João é daltônico e ele cismou que esse daí estava verde. E ele é amarelo. Ele vê verde, ele não gosta, ele rejeitou. Então é basicamente isso. Eu acho que o que eu posso falar é que o cartaz, para mim, funciona como início de qualquer identidade visual e início de projeto, porque eu me forço a sintetizar aquilo ali. Apesar de ter muita gente que não utiliza mais, a gente está usando muito o Stories, o Post, que é um quadrado, só que, basicamente, como eu funciono para a criação, e depois eu transformar, hoje está numa exposição aqui que os cartazes, que alguns são publicitários e outros não, estarem na mesma linha, onde pode ser visto como uma decoração, ou pode ser visto como um objeto de arte. Tipo agora, os 2 do Honk, o do Rock in Rio e o do Honk, que é o Girassol, estão participando de uma exposição lá no Colorado também. Então até eu mostrei para você, não mostrei? Te vou mostrar uma foto. A foto da exposição lá, que é só a exposição de design, entendeu? Então funcionou super bem. Então isso é muito bom. E, pô, só posso agradecer mais uma vez você pelo convite. Espero não ter sido tão chato. Obrigado por isso aí. Tem pergunta? A gente pode fazer papo, né? Não sei. Eu queria deixar aberto para todos aí, ok? Os 2 são para você. Os 2? Fica à vontade. Mas queria deixar aberto para todos. Eu vejo, por exemplo, aqui
O Mário está muito dentro da linha do que você falou durante... Temos a mesmo diploma, programador visual. Programador visual. Eu sou formado em programação visual. Programador visual. Isso é uma coisa, a minha faculdade faliu e eu estou sem diploma até hoje. Não tá. 10 anos depois, né? A gente queria deixar aberto a todos aí para a gente continuar conversando mais um pouco, perguntas, o que vocês acharem legal aí, né? Depois dessa linha do tempo todo que você traçou do teu trabalho, da sua história de vida. Porque tem que fazer sentido, né? Não é só mostrar trabalho só, né? É aquilo, a vida não é portfólio, né? Eu acho legal o cuidado que a curadoria teve de montar o seu trabalho na sala. A gente percebe agora que eu gosto de ver a reação das pessoas, né? As pessoas reagem àquilo tudo que a gente tentou e ao trabalho também. E a impressão que dá é que são janelas, né? Porque tem vários eventos com linguagens diferentes, né? E dá para uma pessoa sentar e gastar uns 40 minutos, ou voltar depois, quiser, né? Porque são janelas, né? São diferentes, são distintos. A gente tem, mesmo antes de conhecer, a gente tentou conhecer pessoalmente, né? A gente teve essa responsabilidade de arrumar o trabalho, espalhamos os trabalhos todos, faz na frente da parede e quase que intuitivamente a gente foi escolhendo, foi montando, acho que ficou legal. Ficou bem legal. O trabalho agradou muito. Tem outra coisa que eu acho que se a gente pudesse falar sobre cada cartaz e quais influências visuais de cada um, a gente podia ficar muito tempo falando sobre isso. Isso aqui lembra tal coisa, lembra tal coisa, pescou disso, pescou daquilo. Que eu acho que é isso que está faltando também, a gente está sempre sendo bombardeado pelo que o algoritmo do Google ou de qualquer outro aplicativo joga para a gente ver. Indução o tempo todo. E aí você perde muita coisa no meio desse caminho. E aí a gente estava conversando sobre, vocês estão sabendo sobre aquele Midjourney, né, que é aquela inteligência artificial que desenvolve trabalhos artísticos, né? Como utilizar aquilo. E tem gente defendendo aquilo como uso de escapar do algoritmo. Você joga as informações que você quer, ele vai gerando coisas que você não estava esperando que fossem geradas. E se você souber usar aquilo, você consegue tirar coisas que você, caramba, isso pode servir de referência para eu fazer no próximo trabalho. Tem muita gente de concept art, por exemplo, de ilustração, que começa a mexer no processo de desenvolvimento de inteligência artificial. Aí junto com Photobash, vários outros processos. Então é mais um processo, né? É mais um processo. Eu acho muito bom. E eu acho que isso também é cocriação, você acha? Por quê? Eu acho que quando é uma máquina, quando é uma coisa, então estou discutindo muito sobre isso, né? Quem é o verdadeiro dono desse direito autoral, o programador ou o cara que fez? Aí eu falo, o programador programou, mas ele depende das minhas palavras. E assim, quem fez o processo de extração da imagem foi a máquina, não o programador. Exatamente. E aí começa a gerar esse negócio. É que nem o seguinte, eu fiz todo o meu trabalho no Illustrator. O Illustrator é co-criador do meu trabalho ou não? Eu considero o Midjourney que nem o Illustrator. Sim. É uma ferramenta, né? Então, caramba, esse lápis aqui agora vai ter que receber um dinheiro também, porque eu comprei esse lápis. Tanto que o Midjourney é pago agora, né? Então, para mim, é ferramenta. Eu não pensei muito sobre, mas eu analiso como é que nem começaram a fazer um projeto. Todo mundo aqui do Photoshop já usou o Photoshop? Aquele Content Aware. Você sabe que se você pegar um pedaço e fazer Content Aware em tudo, ele vai gerar uma imagem nova para você. Sem sentido nenhum. Então tem artista plástico que pega uma imagem, faz isso e repinta aquilo. Abstrato.
pintura abstrata. Photoshop é co-criador da pintura abstrata ou não? Para mim é a mesma coisa. O Photoshop tem uma inteligência artificial dentro dele chamada Content Aware. Só que o banco de dados é menor. É o banco de dados daquela imagem. O outro é um banco de dados online, sabe? Que não é nem inteligência artificial, né? Que eles chamam de... machine learning, né? Ele vai tentar aprender. Mas tem um outro nome, né? Que é... Não vou lembrar. Vai ser bem complicadinho, assim, bem nichado. Mas é uma coisa que eu tenho interesse, porque vai se integrar cada vez mais no mercado, né? Porque o mais importante, na verdade, é que torna o processo mais rápido. Isso aqui é talvez o mais importante para a empresa, do ponto de vista empresarial. Assim. É que nem Photobash, por exemplo, em ilustração. O artista que pinta muito bem, ele consegue fazer uma ilustração linda, mas ele demora, no modo, sei lá, 50 anos atrás, de usar pintura gigantesca que demora semanas. Fazendo digital já corta o processo. Né? Com fotografia, mais pintura, corta o processo. Se artificial mais fotografia, vai cortar ainda mais o processo. Não, mas aí tem os puristas que falam, cara, se é só velocidade, muda o projeto. Aí... É isso. Que é aquela coisa, em vez de fazer uma semana no cartaz, o filme vai ser em 3 dias. Então, ó, tem um dia para fazer essa ilustração aqui agora. Você tem mais ferramentas para fazer mais rápido. Né? Então aqueles caras que fazem muito mais rápido vão ganhar mais dinheiro. É um pouco por aí, né? Depende do mercado, né, que você está competindo. Isso eu acho mais barato, exatamente a mesma coisa, né? Exato, é o mesmo espaço. É o processo de clica, depois manda o cara escolher. Isso. Te entreguei 7.000 fotos, 2 horas. Agora você pode fazer tipo 5 ilustrações no mesmo período que seria uma, então pode escolher ainda, né? E aí o cara fica 4 dias para escolher, né? 7.000 fotos, e aí... É bravo. E ainda fica na dúvida. Mas é isso, galera. Muito Eu achei bom. muito interessante o seu depoimento. Você disse que você parte do cartaz, como se fosse uma síntese, né? De ideias a partir do cartaz, você expande, então, a outra papelaria, você faz o desenvolvimento a partir da ideia do cartaz. Eu achei isso bastante interessante. Porque não, eu acho que tem tudo ali, né? Exatamente. Eu acho melhor do que fazer um mood board. Entendi. Porque aí já é uma peça pronta, você já vê ela funcionando. Então, o que você acha que se fosse fazer de outro jeito? Mudar a tipografia, você vê na hora como é que funciona ali e tal. Mas também é mais complexo fazer esse conjunto de imagens, não? Que é o cartaz, né? Tem de tudo ali um pouco. Não, mas aí é processo de cada um, eu acho muito mais simples. Acho muito mais simples. As referências, né? Você lida com todas as referências ao mesmo tempo. Você tem uma relação pessoal com o suporte muito forte, né? Sim. Então, tem que saber. Eu não consigo fazer um trabalho. Você tem que fazer uma ilustração XY. Eu estou sofrendo muito com o resultado que deram pro funk novo, sabe? Pegaram uma fonte que eu desenvolvi, aplicaram todas as bandas de um jeito que eu achei ruim. Assim, sabe? Eu disse todas as características e eu não gostei do resultado. Essa relação do profissional do design com o cliente é muito delicada, né? Porque você tem que ouvir que o cliente precisa, tem que tentar organizar a informação. O cartaz pode ser incrível, mas ele tem que comunicar, é feito para isso. Então você tem que medir muito bem. Eu discordo. Nem sempre é feito para comunicar tão diretamente. Não, mas assim, ele comunica com a personalidade que você criou, que você põe com o tipo de letra. No final a pessoa tem que olhar e ver tudo. Né? Tem gente que fala que não. Tem gente que tem estudiosos que falam que o cartaz tem que comunicar uma emoção. Não, isso na primeira... Mesmo que ela tenha somente uma informação. E que seria difícil de achar. Tanto que você vê exposições de design de cartaz, tem cartaz que você não consegue entender nada, mas você acha lindo. E você fala, aí depois você procura. Pô, se eu faço um cartaz que está tudo muito às claras, o cartaz perdeu a graça para mim. Eu falei no sentido de você procurar essa coisa que vai atrair o olhar, né? Tá lá. Depois ele tem que dizer o horário, o nome da banda,
As pessoas têm que tentar, né, descobrir isso com o tempo, né? Mas ver isso direitinho. Mesmo aquele que você mostrou, o último do Ronk, que só tem. Né? Do Ronk mesmo. E um balanço, né? Que tem aquela língua saindo daquela boca. Ele está comunicando, mas depois o cara vai ver tanto. Você tem que organizar uma hierarquia. Tem que sempre então, ter essa hierarquia de você olhar, primeiro olhar é emoção. Né? Depois o cara, o olhar do cara vai. Mas eu estou levantando essa questão meio que para. Como é que eu vou dizer? Para instigar mesmo, porque tem uma coisa que é muito legal, que é... Vocês já viram os últimos cartazes de show de black metal? Você não entende nada. São só aquelas letras assim, parecem umas raízes. E aí você fala, caceta, cara, não sei nem que banda é essa. E aí, você consegue ver uma informação. Mas você sabe que é um show de black metal, que vai acontecer em tal lugar, você não entendeu nada. Então tem uma brincadeira, principalmente a galera do metal fala que você tem que entender o quanto brutal aquilo é. Não importa se você não entendeu ou não, sabe? Então tem um livro chamado Lord of Logos, vocês procurarem saber, que é o cara responsável pela grande maioria dos logotipos de black metal na Noruega. E da onde vêm os logotipos? O livro está esgotadíssimo, você não acha, custa um dinheirão. E assim, estou tentando arrumar ele, mas ele é muito caro. E assim, a foto de uma raiz e o logo. Assim. Aí você fala, caceta. São desenhos lindos, assim, só que você não sabe o que é a letra. A princípio não quer dizer nada. Quer dizer só aquela emoção. E isso é que nem a pichação. É que nem a pichação. Pichação carioca, principalmente. Que você não lê, mas o cara que picha lê. O cara do black metal lê. Entendeu? É meio que uma mensagem codificada, sabe? É tudo muito nichado, né? Então faz direto dos seus nichos. No caso daquele cartaz do Caiçara, me impressionou a opção pela caixa baixa, né? Pelas letras minúsculas em branco, assim, dá uma sensação de fragilidade ao cartaz, que é aquela figura caindo. Então meio que complementa a imagem, e a história, sensibilidade, né, na concepção. E a história do filme é a história de uma criança contando como é que é o mar. Então é a história de um filho de pescador contando como é que é o mar para ele. Então faz muito sentido ela ser em caixa baixa. Muito sensível, essa percepção é muito legal. Entendeu? Então, isso é muito legal se observar, muito legal. Porque é meio que isso, a gente tem um amigo chamado o Eduardo Amador. Ele mandou, quando estava comigo, ele mandou que o objetivo do design é fazer o óbvio que ninguém vê. E aí eu sempre fico com isso na cabeça, assim, pô, como é que a gente não vai fazer isso aí, se já está ali? Quantos projetos vocês já pegaram e falaram, pô, eu não preciso fazer nada, já está ali, é só botar ali, sabe? Eu acho que é bem por aí. A gente saber até onde ir, de novo, eu acho maravilhoso. Tem uma frase que o grande crítico Ronaldo Brito Carioca fala, uma vez numa palestra ele falou assim, você que é designer e artista, você vai gostar. O designer faz o que quer, o artista faz o que pode. Eu acho que é nessa combinação do seu trabalho, principalmente você é designer e artista, né, que vem essa emoção toda, entendeu? O que você consegue fazer mesmo é aquilo que fica para nós público, né, complementarmos com o nosso olhar, né, nossa emoção. Foi bem legal. Foi bom isso, deixar a gente fica, né? Muito bom. Valeu, mais uma vez. Obrigado.